Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horário vocês vão estar tendo acesso a esse conteúdo. Estamos mais uma vez aqui no seminário, dessa vez da disciplina Cultura e Processo de Subjetivação, onde a temática do nosso encontro hoje é cultura popular, diversidade cultural e patrimônio cultural material e imaterial. Eu sou o Luiz Felipe, junto comigo está aqui minha amiga Cristiane de Paula. Né, Cris? Como é que estamos aí? Olá, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Isso mesmo, Lu, vamos falar sobre cultura e processos de subjetivação. Pois é, né, Cris? E para começar, eu queria saber como é que você passou de fim de ano, né? Ano passado foi um ano tão difícil, 2021 vai ser melhor. Foi bem? Aí o retorno? Então, apesar de ter sido tão diferente de todas as festas e reuniões familiares que eu sempre tive desde a minha infância, há uma coisa que não muda em minha família no Natal. 15 dias antes, lá para o dia 15, dia 14 de dezembro, desde quando eu era muito nova, a minha família sempre começa um alvoroço do Natal. Eu sou criada com 7 tias mulheres, mais a minha mãe e mais a minha avó. É a casa das 9 mulheres. E toda época, mais ou menos da primeira quinzena de dezembro, começavam assim. Nós temos que comprar as frutas cristalizadas, nós temos que comprar as castanhas. Quem vai no mercado central? Eu já começava a sentir aquele aroma gostoso que permeava mesmo quando os ingredientes não chegavam. Bem, hoje eu vou falar sobre a queca. Vamos lá, Lu? A queca o famoso bolo inglês de Nova Lima. E o objetivo principal desse seminário é perceber como o tradicional bolo de origem inglesa, denominado queca, se transformou em um instrumento de identidade e empoderamento cultural para o município de Nova Lima. Para tanto, vamos contar um pouco da história desse município. Essa queca aí fui eu que fiz. Antes mesmo de recorrermos à história, para vocês entenderem como a queca se tornou uma identidade do nosso povo, eu gostaria de falar um pouco sobre Nova Lima hoje. Bem, hoje nós temos uma área de 429.063 quilômetros quadrados. Mas primeiro é necessário que façamos um pouco o enquadre da cidade de Nova Lima hoje. Bem, hoje nós temos mais ou menos 96 mil habitantes. A área de Nova Lima é de 429.063 quilômetros quadrados. É uma distância de 22 quilômetros entre a capital Belo Horizonte e Nova Lima, que se localiza na região metropolitana de Belo Horizonte. Geralmente, a nossa temperatura é de 21 graus Celsius. Eu lembro que a vida inteira eu estudava em colégios em Belo Horizonte e eu chegava sempre de blusa de frio. E aí as pessoas falavam assim, por que você está de blusa de frio? Aqui já está quente, porque Nova Lima sempre teve essa fama de lugar frio. Nós temos um relevo montanhoso, campos de altitude, Mata Atlântica, que está se transformando em cerrado. Nova Lima é banhada pelo Rio das Velhas e seus afluentes e abastece 43% da região metropolitana de Belo Horizonte. É um lençol d'água que abastece praticamente todas as cidades vizinhas. Seus principais recursos econômicos é a extração mineral, comércio, indústria e serviços. Em 29 de 7 de 2020, ela foi considerada o melhor índice de desenvolvimento humano das Minas Gerais e a 17ª do país. Isso é a minha cidade hoje, é Nova Lima hoje. Mas, para vocês entenderem essa correlação que iremos fazer com a queca, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Bem, Nova Lima, ela se localizava sempre, né, nas margens do Rio das Velhas, onde supitava ouro. E os nativos da época, eles começaram a perceber esse ouro brotando na terra.
E um deles foi Manuel de Borba Gato, que desde o século XVI foi um dos primeiros a começar a explorar esse ouro com as próprias mãos, e até que a coroa portuguesa começou a descobrir também essas áreas e enviou seus bandeirantes paulistas, alguns bandeirantes mineiros, inclusive o Borba Gato, onde começaram uma exploração desse ouro para a coroa portuguesa. E assim, essas pessoas, esses homens, foram chamados de bandeirantes, talvez por causa do costume tupiniquim de levantar uma bandeira em sinal de guerra. Começa-se a extração mineral em Nova Lima. Assim, quando se descobriu a região muito rica, ou começaram a haver povoados. E assim, Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, que era outro bandeirante, fundou o nosso município em mais ou menos 1701, que foi o marco do levantamento dos primeiros ranchos improvisados e de uma capela tapera erguida em homenagem a Nosso Senhor do Bonfim. Olha aí a foto de Nova Lima bem antiga. Após algum tempo de exploração pelos próprios nativos, pelos próprios bandeirantes, há uma fala bem interessante no dossiê da mineração da Prefeitura de Nova Lima, que tem uma frase muito significativa. Não se desdobrem de todos os lados, senão morros com campos desertos, sem cultura e sem rebanhos. Se avistam algumas casas, ordinariamente estão em ruínas. Os contornos das montanhas são, em maior parte, ásperos e irregulares. Continuamente se avistam escavações para lavagens de ouro. A terra vegetal foi eliminada. Com ela desapareceu a vegetação e nada mais ficou senão montes de cascalho. Olha que interessante, essa fala é do século XVIII. E como essa fala é tão atual? E a gente fica triste de ver que bem naquela época já poderia se ver o desmatamento e a exploração desordenada no ouro. Mas o que aconteceu? Nessa época, os nativos e os bandeirantes, eles não tinham maquinário para que pudessem explorar esse ouro a longas profundidades. Então, no século XIX, acabou que houve uma decadência dessa mineração arcaica, dessa mineração cavada com as mãos, catada com as mãos. Existe até um município próximo nosso, né? Catas Altas, que catavam em cima. Mas a partir do momento que o ouro começou a ficar profundo, essa mineração foi acabando. E aí houve uma necessidade de busca de técnicas mais avançadas para que houvesse essa exploração do ouro. Vamos ver o que aconteceu? Assim, a chegada dos ingleses no município de Nova Lima, por um inglês que chamava-se George Chalmers. Existe até uma escola municipal aqui em Nova Lima tendo esse nome. Eles já tinham a tecnologia já abrangente e eles vieram a pedido, né, dos governantes do Brasil para que eles pudessem explorar esse ouro. Agora, os ingleses começavam a ocupar esse espaço porque somente eles tinham que ter a tecnologia, que eles tinham a tecnologia naquele momento, né? Então, a Morro Velho, ela passa a ser coordenada pelos ingleses em 1834, dá-se 126 anos de exploração, escravidão de negros e nativos, e os ingleses passam a explorar as jazidas mais profundas, nas quais os nativos e os bandeirantes não conseguiam. E eles exploraram 300 anos, até 2003. Hoje, quem faz essa exploração é a AngloGold Ashanti Brasil Mineração.
que é uma empresa sul-africana. Bem, mas naquela época que os ingleses estavam aqui, eles foram deixando marcas muito impositivas em relação aos nativos que aqui trabalhavam. Eles começaram a construir cemitérios, começaram a construir casas no estilo inglês. Quem vem a Nova Lima sempre percebe essa arquitetura. E começaram-se, até os próprios nativos, a ficar meio sem lugar, sem saber se de fato aquele lugar era deles. E assim começou a ser escrito poemas, textos, valorizando essa cultura que vinha de fora. Aí está um pedacinho. Morro Velho adorável, alvo de amor e admiração. Sua riqueza imensurável, mina de minas do coração. Nova Lima, cidade do ouro do trabalho, tu és corrente brasileira ligada à poderosa Grã-Bretanha. Para os brasileiros, era vetada a participação em eventos nas igrejas e ambientes exclusivos para os ingleses. Criou-se, então, na região, um imaginário peculiar de que os ingleses eram superiores em relação aos demais, iniciando, assim, uma supervalorização do estrangeiro sobre o homem da região. Isso não é coincidência. A gente vê isso acontecendo até hoje. Enquanto isso, na casa dos ingleses em Nova Lima, o que acontece? As mulheres, as esposas dos ingleses vieram com seus maridos e começaram a criar família aqui em Nova Lima. E as empregadas domésticas, as serviçais, elas eram nativas, em sua maioria negras, né, ou pardas. E assim, essas mulheres, elas começaram a ser babás de seus filhos, elas começaram a fazer a limpeza da casa, elas começaram a ficar muito dentro das casas dos ingleses, ganhando salários muito precários, às vezes somente alimentos para sustentar, para ajudar a sustentar os seus filhos, seus familiares, e para ajudar os seus maridos, que eram mineiros da mineração Morro Velho, e que ganhavam muito pouco, e que eram explorados, né, também com baixos salários. E assim, eu não sei se você sabe, os ingleses e as mulheres ingleses, elas mesmas gostam de cozinhar para elas. Então, na verdade, as mulheres nativas de Nova Lima, elas ficavam ali rodeando a cozinha, lavando, observando, mas elas não tocavam na comida. Nem sequer podiam ficar na cozinha ou na sala na hora de alimentar. E assim, as nativas começaram a observar que as mulheres inglesas faziam cheesecake, que era um bolo inglês muito cheio de frutas cristalizadas, mas era com uma farinha branca, um açúcar muito branco, e que essas mulheres não tinham, mas elas guardavam na memória uma mistura diferente desse cheesecake. E assim, o que aconteceu? Elas não sabiam falar inglês, as nativas. Então, elas chegavam em casa e falavam para os seus esposos e para os seus filhos. Elas fazem um tal de... Elas falam queca, mas na verdade era cake. E assim, elas, com os ingredientes possíveis que elas tinham, elas começaram a tentar a fazer a queca dentro das suas casas. E aí elas começaram a colocar outros ingredientes que elas tinham em mãos, por exemplo, as castanhas do Pará, que eram muito comuns nessa época. Elas começaram a colocar as nossas especiarias, a canela, o cravo, e assim esse bolo começou a ficar diferenciado daquele bolo que elas viam as suas patroas fazendo em suas casas. E assim, esse bolo foi ficando mais cara das nativas, mais a cara das novalinenses. Ele começou a ficar escuro, elas começaram a colocar uma dosagem de conhaque ou rum, e assim abrasileiraram o cheesecake, que virou queca. E assim, a transformação e a identidade.
apesar de terem sido tão oprimidas, de terem sido tão excluídas, elas reinventaram a forma de fazer. Elas tiveram uma influência inglesa, mas elas colocaram a identidade nesse bolo, nesse cake que se transformou em queca. E se as pessoas pudessem ver hoje o cheesecake e a queca, elas lembram uma outra, mas elas não são de fato parecidas, porque a queca tem o nosso modo brasileiro de fazer, com açúcar mascavo, com a farinha mais integral, com as nossas especiarias, com as nossas bebidas alcoólicas, e é muito maravilhoso. E hoje a queca se transformou em patrimônio imaterial da nossa cidade. Em lugar nenhum no mundo se faz a nossa queca. E assim, uma quequeira, a Ivanise de Nova Lima, ela fala lindamente agora sobre a nossa identidade. Ela fala o seguinte: a queca cria aspectos identitários na cidade que aproxima sua população. A ocupação dos ingleses em Nova Lima se baseou muito na ocupação para exploração de ouro na cidade e de pessoas, né, gente? Em contrapartida, suas comunidades se mantiveram um pouco afastadas da população em geral, criando seus próprios bairros, igrejas e escolas no período de maior atividade da mina. Suas heranças, hoje em dia, se manifestam, na maioria das vezes, em marcos arquitetônicos e algumas expressões populares, cada vez mais esquecidas, como o ai, né? O ai sou, né? Que, na minha opinião, se mostram muito pequenas quando comparadas à riqueza que nossas terras lhes proporcionaram. Então, hoje se dá o reconhecimento do que é nosso. Apesar de sabermos que nós temos uma influência e que nós carregamos essa influência em Nova Lima, na arquitetura, em alguns dizeres, na própria simbologia da queca, a gente consegue se identificar como povo, com as nossas características de nativos novalimenses. E aí está a receita da nossa queca, e o mais interessante é que se tornou um patrimônio imaterial da nossa cidade, mas cada família faz do seu jeitinho. Se você experimentar 10 quecas de 10 famílias diferentes, vai ter, obviamente, uma essência desses ingredientes, vai ter um formato mais escuro, vai ter a presença de conhaque ou rum, mas a calda pode ser um pouco mais escura, a calda pode ser um pouco mais clara. Tem pessoas que gostam mais de castanha, mais de nozes e poucas frutas cristalizadas. Outras famílias colocam mais frutas cristalizadas que castanhas, mas enfim, é uma identidade de Nova Lima e uma identidade de cada família novalimense. Eu fui criada no meio de quequeiras. Eu sou uma quequeira. É muito gostoso ouvir uma história dessa, porque eu não sou novamilense. Isso. Eu vim de Nova Lima, mas sou mineiro, né? E aí quando a gente ouve a história, né, inclusive a história do nosso, né, de um pedaço do nosso estado, vai se criando, até do ponto de vista subjetivo, um momento de, olha, me identifico com isso aí. Olha, faço parte desse negócio aí. Por mais que morando em Belo Horizonte, né, sendo Belo Horizontino nato, nunca comi uma queca, quando você fala, por exemplo, da história de Nova Lima, muito se conversa e se dialoga com a história até de Belo Horizonte, porque a gente está falando do mesmo lugar, né, Minas Gerais. Mas o mais interessante, pessoal, dessa história toda, é como que a história acontece e ela vai sendo articulada, inclusive com o que a gente trabalha e o que a gente estuda aqui dentro da universidade. Ou seja, quando a gente pega uma história que parece uma história apenas de um bolo, não. É uma história que carrega com si teorias. Por exemplo, a história que a Cris nos conta, a gente pode pensar desde o conceito de cultura até mais específico de cultura popular, cultura tradicional, até o termo folclore, o que ele traz. A Cris traz muito bem, né? A queca, ela é um patrimônio imaterial. E o que é um patrimônio cultural, imaterial? E indo mais, aprofundando mais na discussão,
a gente consegue ver o quanto que falar de cultura também é falar sobre povo, é falar sobre burguesia. E se a gente está falando disso, a gente está falando de classes, de cultura popular e mais que isso, tradição e transformação, né? Então eu vou pegar como base o texto do seminário passado que os nossos amigos apresentaram, né? O primeiro seminário, que é Cultura, que é o texto da Pereira e da Mesquita, que é Língua, Cultura e Identidade, conceitos intrínsecos e interdependentes. Quando a gente vê, né, que o movimento que as trabalhadoras das casas da classe rica fazia, que era o quê? A linguagem, ela já vai trazendo o ponto cultural de identidade. Elas não falam inglês, elas falam português. Por isso que o cake vira queca. Que é muito interessante, porque olhando numa lente, às vezes, não teórica, a gente até julga, ó lá, fala errado, tá falando errado, não sabe nem falar. Mas não, é um processo até da própria linguagem. Isso é muito interessante. Por quê? Cultura é linguagem e só é perpassada através da mesma, ou seja, através da linguagem. E aí, né, indo para além disso, se a gente pega, né, o texto vai falando, e a referência que a gente usa, né, crise de texto, é o texto de Cultura Popular entre Tradição e a Transformação de Vívia Catenacci, e o segundo texto é Diversidade Cultural, Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, que é uma tese de doutorado do Helder Patrick. E aí a gente vai pegando esse conceito, por exemplo, de folclore. O que é o folclore? A gente ouve, às vezes, muito quando é criança, na turma, mas depois isso vai se perdendo. Que a própria palavra, né, a etimologia da palavra, fol, que vem de povo, e clore, que vem de saber, traz isso, um saber do povo. E também pode ter como sinônimo antiguidade popular, literatura popular, ou seja, um conceito que identifica nas tradições populares uma sabedoria, um saber que vem do povo popular. E aí, né, se a gente vai entrando e vai desmembrando esse conceito de folclore, a gente entende, então, o que é a cultura popular? Essa cultura que vem do povo, da população, do popular. E o interessante que a Cris traz de forma muito brilhante é como que cultura popular está intrinsecamente ligado e em diálogo, como se fosse até bilateral, com cultura tradicional. No texto, a autora Ortiz, em 1995, 85, ela até fala de uma fronteira entre as duas, de cultura popular e cultura tradicional, onde os ricos têm a liberdade de participar das culturas dos pobres, em contramão, os pobres não podem. É muito bem delimitado o espaço, né? Então, quando a gente fala de cultura popular e cultura tradicional, muitas vezes a gente está falando de cultura de elite e cultura popular, como que o popular pode ser entendido e lido até como subalterno, né? Então, cultura popular, né, e a Cris vai trazendo, por exemplo, elas não tinham acesso a alguns ingredientes, elas não tinham acesso ao requinte, né, que a cultura inglesa, né, dos ingleses em Nova Lima faziam o cake, que se transformou em queca, e isso até dá um processo de repressão da primeira sobre a segunda, ou seja, um processo de subalternação da cultura tradicional à cultura popular. Que é um movimento que acontece não só com a queca. Inclusive, no começo do trabalho, quando eu e Cris nos reunimos para discutir como faremos esse trabalho, pensamos em falar sobre o quê? O funk. O funk, por exemplo, é uma cultura que é vista e é lida subalternamente. Por quê? Porque vem do popular. Porque vem daquilo que a gente chama, entre aspas, dos subalternos, né? Que é daquilo que é do povo. E isso é interessante a gente fazer a leitura, porque há uma grande preocupação, e mais do que preocupação, um interesse que às vezes é muito político por trás. Isso os autores vai trazendo. Por quê? Há um desejo de que uma cultura seja muito mais valorizada que a outra, e mais que isso, existem práticas que a massa tem medo, principalmente aquelas que geram tumulto, aquelas que geram aglomeração, entre aspas. E aí a autora vai trazendo, por exemplo, o carnaval, as manifestações populares, geram um certo... gera uma certa... as pessoas temem a isso devido ao poder e à potência que isso tem, né? É uma frase que é clichê, mas o povo tem poder. A cultura popular é poderosa. Por isso, às vezes, muito temida, e no movimento de se temer, se coloca, então,
um olhar subalterno sobre ela, como se ela não importasse, como se fosse pior. Até porque está falando de quê? Do próprio movimento sistêmico que se faz acerca do que é cultural, né? E aí, vindo nessa perspectiva, a gente então começa a entender sobre os conceitos, por exemplo, patrimônio. O que é patrimônio, né? A gente entende, então, como um conjunto de bens móveis ou imóveis também, existente no país, em algum lugar, em algum território, cuja conservação seja de interesse público, porque tem uma vinculação a fatos memoráveis da história daquele lugar. Como a gente está falando aqui do Brasil, e mais especificamente de Minas Gerais e Nova Lima. Dentro disso que é de patrimônio, a gente tem as configurações também, que é o material e o material, que representa o quê? Dois tipos de patrimônio, né? O que junto consiste, então, uma cultura, um jeito, uma forma de se portar de determinável grupo. A imaterial, então, está relacionada com os elementos que a gente vai falar abstratos, espirituais, por exemplo, os saberes, os modos de fazer. Por exemplo, a queca, o ingrediente dessa queca aqui é diferente do ingrediente da queca dos ingleses. Por quê? A gente está falando, então, de um patrimônio imaterial popular daquela população, daquele grupo de pessoas que está aqui. Então, eu e Cris traz essa história, que é a nossa história como mineiro, né? Acredito que aqui da turma também tenha outras pessoas que não sejam de Nova Lima, mas que se reconhecem nesse processo, nessa história, porque é a história do nosso estado, e se é do nosso estado, é a nossa história. E como é que uma história, às vezes sutil, traz os conceitos que a gente está trabalhando na disciplina, que é cultura, e como a cultura está sistemicamente ligada a vários outros conceitos, como classe, transformação, tradição, o que é popular, o que é tradicional, o que é subalterno, o que é burguês. E dessa forma a gente finaliza o seminário com essa reflexão, né, Cris? O quanto que o que pode ser muito sutil traz consigo uma grande riqueza. Sim, e a força dessas mulheres mineiras, né, de dizer assim, eu não posso fazer igual e eu nem quero fazer igual. Eu posso fazer do meu jeito, com aquilo que eu tenho à mão e transformar e fazer disso. Hoje nós temos em nossa cidade a Associação de Quequeiras e elas vivem desse patrimônio imaterial. E é muito legal porque eu trabalho em Belo Horizonte, né? Eu estudei em Belo Horizonte e na época do Natal eu sempre levo uma queca para distribuir com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo e como é saborizada e como é valorizada a nossa queca. E eu tenho muito orgulho dessa história que eu carrego na minha infância, na minha família e da minha cidade. Um abraço a todos. Obrigado, turma. Até a próxima.